Olá, boa noite a todas e todos aqui conosco. Boa tarde e bom dia, né? Caso alguém venha depois procurar aqui o nosso link, a nossa discussão de forma assíncrona. Eu comentei no início, digamos, não bem no início, mas nesse nosso aquecimento prévio aqui um pouco, que nós faremos a gravação de todas as aulas e o link de todas as aulas das semanas estariam disponíveis na sala do Classroom, exatamente para quem não pudesse participar de forma assíncrona e conseguisse, então, ter acesso às discussões, né, no momento diferenciado. Apenas a aula de hoje, que é inicial, que a gente vai falar um pouquinho, também gostaria de ouvi-las, um pouco sobre as impressões gerais, um pouco sobre essa discussão, digamos, mais ampla, que tem o próprio, que leva, né, o próprio título da disciplina, que é Educação e Sociedade. Então, penso que hoje a gente poderia colocar no YouTube, mas as aulas seguintes não. Seriam gravadas, mas não publicizadas. Tudo bem? Alguém discorda que a gente faça a gravação, para que todos tenham acesso? Quer dizer, eu acho que aí até é uma questão de também colaborar, né, com os que não puderam estar hoje ou que não possam, né, em uma ou outra semana futura. Ok. Então, essa é a primeira questão. A segunda, já encaminhando um pouco também, pergunto para vocês se haveria problema na semana que vem, no dia 24, não é isso? No dia 24, nós iniciamos a aula às 19 horas, e não às 18, começando mais cedo e terminando mais cedo. Começando Sem às problema. 19, legal, obrigado, Pedro. Começando às 19, terminando por volta de 21. Às vezes passa um pouquinho, né? O João Paulo se lembra, a Sandra também, mas coisa de 5, 10 minutos. Às vezes também terminamos 5 minutos, 10 minutos antes, né? Quando o assunto se encerra, digamos. Mas, de qualquer forma, acho que começando às 19 é melhor, né? A gente começa um pouco antes e termina também um pouco antes. Para vocês também, eu acho que é mais interessante, né? Então, em média, nós teremos 2 horas por semana, e aí tentando tornar essas 2 horas o mais proveitosas possíveis. Ok? Pode ser? Eu acho que ninguém discorda nesse sentido, né? Alguém discorda? Acho que não, né? A não ser que alguém tenha trabalho, enfim, e aí não consiga retornar, né, para esse horário das 19. Será que é o caso de alguém aqui da nossa sala? João Paulo, eu estou sem acesso ao chat. Ah, Caso não, alguém tô se vendo o manifeste. chat aqui. Tá Ah, tudo perfeito. tranquilo, ninguém se manifestou. Legal. Caso alguém se manifeste em relação ao horário, você me dá um alô, então. Aviso, sim. Ok? É bom que ninguém fique inibido. Se alguém tiver alguma dificuldade, que se Isso, manifeste isso, ali. Eu vou informar isso. que é um caso particular aí, que, ou pelo menos Exato. alguma terça que não possa, tá bem? Fica à Isso, vontade. exato. Exato. Inclusive também o formulário de presença, né? Vai ficar lá disponível na sala do Classroom. Claro que tem um horáriozinho lá para fechar também, né? O formulário não vai ficar o tempo inteiro aberto, enfim. Mas a gente pensou num prazo relativamente, um tempo, né? Relativamente flexível. Exatamente porque às vezes não conseguem sair da aula imediatamente, já assinalar a presença, etc. Ok?
Ainda nessa parte operacional, digamos, a gente tem, já desde o ano passado, essa experiência do ensino remoto, e aí tentamos, mais ou menos, fazer o seguinte, uma discussão, uma apresentação, melhor dizendo, mais sequencial, com texto base, e como vai ser hoje, inclusive, durante 40, 50 minutos, às vezes passa um pouco também. Depois disso, a gente pode ir intercalando questões, debates, e caso não haja discussão ou debate, a gente pode dar continuidade à própria apresentação inicial, né, daqueles 50 minutos lá, com base em algum texto. Então, eu digo isso porque quando é presencial é muito mais tranquilo nesse sentido, né? O esgotamento, nosso esgotamento é menor, né? Mesmo que a aula seja teórica, digamos. E o remoto, então, acho que a gente tem que pensar um pouco numa dinâmica mais equilibrada. Eu falar 2 horas sozinho é uma coisa terrível. Para mim e certamente para vocês. Então, essa é uma espécie de dinâmica. Às vezes eu falo 30 minutos, às vezes falo menos, falo 20. Vocês vão perceber que nas aulas iniciais eu costumo falar mais, que é para exatamente trazer um pouco melhor a fundamentação, mas depois a gente, e eu acho que assim caminha melhor, né? Procura fazer, envolver mais no próprio debate mesmo. Questões do cotidiano, sempre que possível e necessário, a gente pode trazer para os debates também. A exemplo dessa mensagem do ministro da Educação, que eu coloquei na sala do Classroom, a exemplo desse episódio do menino autista ser retirado da sala de aula e etc. Essa discussão do cotidiano, é claro, não depende só de mim, né? Obviamente, se vocês tiverem dados, especialmente com esse contexto, é claro que a sala está aberta para recepcionar, né? Digo em relação a todo mundo aqui. Outra coisa, é mais ou menos natural que nesse momento em que a gente se encontra, pensando no país como um todo, questões do cotidiano e políticas sejam trazidas. Aliás, eu acabei de lembrar 2 que eu trouxe antecipadamente. O que eu peço é que a gente tente separar um pouco as coisas e não colocarmos, digamos, uma discussão política do ponto de vista partidário, porque aí creio que vai ser complicado. Exatamente, porque cada um pode ter uma inclinação, cada um pode ter uma opinião, alguns podem ser filiados ou não. Nós estamos, de certa maneira, já mergulhados no ano eleitoral de 2022, né? Essa história de pré-campanha, né? Já está na rua. Então, que a gente se esforce para ter uma discussão política, eu acho que isso é fundamental, especialmente numa disciplina como esta, mas que não seja partidária. Então, de certa forma, também, que a gente procure argumentos para apresentar um tema, para debater um tema, para construir uma discussão, mas especialmente fugindo dos argumentos partidários. Acho que está mais ou menos claro nesse sentido, né? Alguma dúvida? João Paulo, Sandra? Não, por enquanto tá tranquilo. Mariane, obrigado. Mariane, se eu errar seu nome alguma vez, você me perdoa, tá? É a força do hábito de falar Mariane. Professor, eu perdoo, mas eu vou corrigir, tá bom? Não, claro, com certeza. Eu falei isso porque eu tenho um problema semelhante. Com certeza. Não é? Porque
Então, no começo, eu corrigia. Agora eu já desisti. Agora eu já não corrijo mais. A não ser Às que seja vezes eu também desisto, professor. Às vezes eu percebo que a pessoa não compreendeu mesmo, aí eu deixo passar. Exato. Mas no meu caso, você pode corrigir, é uma maneira de eu reafirmar aqui a sua identidade. Pelo nome. Claro que identidade não se faz pelo nome, né? Mas, enfim, eu creio que o nome é parte. Então, essas eram questões iniciais. Tem, bom, aquelas de praxe, né? 75% de frequência. Eu não fiz, confesso, a contabilidade agora, porque são 14 encontros. Mas desconfio que não dá uma conta exata, né? Aliás, você... 3,5. 3,5. Não tem jeito de participar de meia aula, né? Então só pode ter 3 faltas. Então, se vocês concordarem, a gente arredondaria para 11 presenças e 3 possíveis ausências. Eu gostaria muito que não houvesse nenhuma ausência. Mas é claro que às vezes não tem conexão, tem algum problema, enfim, né, etc. Pode ser com 3 ausências, daria mais do que 75%. Pode sim? Professor, existe aquela primeira semana de novembro, em que tem o aniversário de São Carlos e tem finados. A gente vai se encontrar nessa semana normalmente, porque esse ano cai terça e quinta, 2 e 4. Ah, bem lembrado, eu também não tinha... Teve uma outra disciplina em que me foi dito, não são 14 encontros reais por conta dessa semana, 1ª de novembro. Ah, entendi. Denis, obrigado aí pela lembrança. Aliás, você já se apresentou quando eu saí? Quando eu perdi a conexão? Nossa, não, eu cheguei agora e peguei o finalzinho. Ah, Inclusive, até perguntar o que você falou inicialmente. não, perfeito. Qual curso é o seu? Licenciatura em música. Olha que legal. Também Nós acho. temos licenciatura em música, imagem e som, filosofia, ciências sociais, enfermagem, biologia, física, pedagogia, direito e educação ambiental. Bem diverso. Tá bem legal. Então, claro, se nós tivermos feriado na terça-feira, não teremos um encontro, né? Não teremos aula. Então, na prática, teremos apenas 13 encontros, né? Mas, se concordarem, ficamos com 3 possíveis ausências. E aí, então, com 10 frequências. Aí, cai de 77 alguma coisa para 70% de frequência. Ok? Pensando que são... Né? Se eu não errei aqui muito na matemática, né? Enfim, não sou de exatas, me corrijam aí a estatística. Então, essa é a primeira coisa. Combinamos um máximo de 3 ausências. Mas reafirmo que eu gostaria de ver todo mundo aqui todas as semanas, né? Seria o ideal. E outra parte também dessa primeira dinâmica aqui é sobre a avaliação. Tem essa coisa chata que eu confesso para vocês que se pudesse sair disto, eu seria o primeiro a abolir a avaliação. Mas não posso. O que eu tento fazer, e também não é sempre que dá certo, é tornar uma avaliação mais, como é que eu vou dizer, mais interativa, uma avaliação mais, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos colocar entre aspas, uma avaliação mais construtivista, digamos assim. Não gosto muito dessa expressão, mas, enfim, pode servir hoje. Vou dar um exemplo a vocês que no ensino remoto tem sido praticamente impossível de realizar, a não ser que a gente tenha turmas pequenas, que já não é bem o nosso caso. Mas o exemplo é o seguinte:
No ensino remoto, com salas pequenas, ou no ensino presencial, desde que também não tenhamos 100 pessoas na sala, né? É possível fazer uma espécie de avaliação pelo envolvimento e pela participação. É o que eu chamo, às vezes, de avaliação por empenho. Quer dizer, o quanto a pessoa se empenha, digamos, em estar ali, né? Em participar, em colaborar. Muitas vezes, só a presença física demonstra o seu empenho. Vamos imaginar, como eu já cansei de ver na UFSCar e antes da UFSCar, as pessoas saindo do trabalho, 6h30 da tarde, e às 7 horas estão na sala de aula, comendo ali. Às vezes chegam às 7 horas e igualmente comendo para não perder a aula. Eu acho que isso aí é um exemplo assim extremo de dedicação, né? É um extremo, é um empenho extremo, obviamente pensando na formação dela, mas acredito que não são todos, né? Que têm essa força de vontade, digamos assim. Então, de certa maneira, eu traduzo um pouco a avaliação por empenho, por essa força de vontade, por esse envolvimento mesmo. A Sandra, o João Paulo vão se recordar que a gente tem um pouco essa prática, inclusive nos cursos de extensão, pensando lá em todos que colaboram, em todos que se envolvem, alguns são convidados para participar de outras coisas, então eles têm essa visão, digamos assim, né? Da minha um pouco também da minha maneira de ser, né? Como a Sandra disse aqui naquele aquecimento que a gente fez ali, a partir das 7h30, eu não excluo ninguém, né? O que não quer dizer que eu convide todo mundo para todas as coisas, óbvio, né? Mas eu não excluo. Eu só, às vezes, não incluo em fases seguintes, mas é diferente de excluir se a pessoa já foi convidada ou está participando de alguma coisa. Esse é um exemplo de avaliação por empenho, né? Um outro exemplo de avaliação por empenho. Então, no contato presencial, isso é muito mais fácil de fazer, né? E quando é remoto também, que o grupo não seja muito grande. Então, para esta nossa sala, por exemplo, nós temos hoje 35, né? É isso? Estamos com 37, são 37. 35, são 35 estudantes. Eu acho difícil manter essa lógica, digamos, do empenho, né? Porque mal consigo ver as carinhas aqui na tela, né? É uma limitação, isso é óbvio, né? Do instrumento que a gente tem. Então, vamos pensar numa avaliação por desempenho, que é essa mais tradicional, ok? Mas, mesmo assim, tentando também pensar de uma forma um pouco mais criativa. Creio que na disciplina anterior, João Paulo e Sandra também estavam lá, vão se recordar, creio que a gente conseguiu, né? É um bom indicativo em termos de avaliação por desempenho. Nós separamos, né, em 2 avaliações possíveis de se fazer, que não exauriam ninguém, que não criavam, digamos, um embaraço, né, a permanência, ou nenhum mal-estar, etc. Aliás, eu me recordo aqui de uma fala do Rafael naquele aquecimento que a gente fez ali, e da Mariane também, né, desse cansaço. Então, nós combinamos na disciplina anterior, creio que possa valer para essa, 2 avaliações. A primeira, então, a partir da 6ª semana, que agora são 3 encontros, né? Então, a primeira a partir da 6ª semana, ou seja, tivemos 6 aulas, você teria uma semana
para fazer uma avaliação pequena. João Paulo e Sandra também, depois peço para vocês colocarem lá na sala do Classroom essa dinâmica, porque quem não estiver aqui pode depois lá confirmar, né? Então, a partir da sexta aula, sexta semana, teriam 7 dias para entregar uma resenha, vamos dizer, de 30 a 40 linhas, não é de 30 a 40 páginas, de 30 a 40 linhas, não apenas resumindo, digamos, o que você viu nas aulas, mas se posicionando sobre as discussões, tomando partido no bom sentido, né? Quando eu digo tomando partido aí, é se posicionando. Quer dizer, o que o Rafael, o que a Tainá, o que o Denis, o que a Mariane, o que a Amanda, o que a Marina pensaram, ou sobre algum tema que foi discutido, ou sobre algum texto que foi apresentado, ou sobre um conjunto de temas, de conceitos, de discussões que foram apresentados ao longo dessas 6 semanas. Então, você pode fazer desde uma espécie de um mosaico, né, ligando um pouco os temas, ou escolher um deles, e aí se posicionar de maneira mais aprofundada. Tudo bem? Tá claro nesse sentido? Podemos combinar 2 laudas, né? Acho que é melhor, né? 2 laudas, não é demais, né? Acho que é uma boa calibragem. Ao mesmo tempo, ficou um convite para vocês lerem, participarem das aulas, porque aí, lendo e participando, não tem nada extra, digamos, né? Não tem nada assim que traga desconforto, né? Nenhuma loucura, digamos, né? Ok? E aí, então, como na prática teremos apenas 13 semanas, nesta semana, digamos, dos feriados, vocês poderiam aproveitar para fazer a segunda resenha. Antes, portanto, da última aula. Nesta semana primeira, né, de novembro, é isso? Dos feriados, é isso? Isso, Denis. Sim, 2 e 4 de novembro, finados e aniversário de São Carlos. Perfeito. Então, acho que até seria uma boa, né, aproveitar essa semana que a gente não tem aula por causa dos 2 feriados, vamos ficar intercalados, né? A gente vai ficar no miolo da coisa aí. Então, fariam a resenha também de 2 páginas nessa semana. E na última semana, então, colocariam lá no Classroom. Perfeito? E aí, na última aula, a gente faz o encerramento, amarra algumas coisas que tenham ficado. Podemos pegar uma outra discussão que tenha sido mais polêmica, enfim, a gente faz uma amarração geral. Vocês também falam um pouquinho de como foi aqui o nosso tempo de convivência. Pode ser desse modo, então, esse calendáriozinho para avaliação? Pode sim, professor. Então, na verdade, na 12ª semana é que eles vão... 13ª. 13ª última aula. Não, 13ª é então, feriado. A resenha, isso. É a entrega da resenha, ou tem a semana inteira, né, para fazer a resenha, digamos, e aí eles entregam, podem postar na sala do Classroom, na última aula. Tá ótimo. No dia da última aula. Isso, a gente pode combinar assim. Até o dia da última aula, seria o prazo da segunda pequena avaliação. Combinado? Bom, a gente vai ter a sala do Classroom também. Oi? Alguma dúvida? Mas caso ainda haja dúvida, a gente tanto conversa lá na sala, quanto aqui semana que vem também, né? Porque a avaliação não é semana que vem, enfim. Tudo bem? É isso. Tem uma outra coisa ainda dessa dinâmica, agora já entrando um pouco no conteúdo da coisa,
é que essa disciplina, ela não é originariamente a minha disciplina, né? A minha, entre aspas, né? Minha, eu digo minha porque a disciplina pertence ao departamento, mas eu acabo me inclinando para seria a disciplina Estado, Educação e Poder. Seria esta. Mas houve uma intercorrência e eu retornei, porque eu já tive essa disciplina uma vez, Educação e Sociedade, mas em razão dessa mudança, o que eu quero dizer é o seguinte: ela foi pensada, construída para o ensino presencial. Então, os textos que possam estar sugeridos tanto na ementa, eu digo lá no SIGA, né, dessa disciplina Educação e Sociedade, ou os textos e os temas no conteúdo específico, obviamente, acarretam um aporte, né, um suporte bibliográfico que não necessariamente está disponível na biblioteca da UFSCar, né? Porque vocês sabem, ela não é toda digitalizada. Então, a gente vai ter que fazer uma adaptação, de certa maneira, em razão da ementa e em razão do conteúdo específico dessa disciplina, Educação e Sociedade, como está colocada no SIGA. Temos que fazer uma adaptação porque não temos a bibliografia em mãos. Basicamente é isso. Ok? Mas tudo que eu tiver disponível aqui, eu vou, obviamente, também disponibilizar para vocês. Antes que alguém possa perguntar, né, sobre ementa, conteúdo específico, etc. Então, alguma coisa, é claro, a gente vai dialogar com a ementa, conteúdo específico, mas outras coisas vamos ter que adaptar, em razão do não acesso, né, à própria biblioteca. Tudo bem? Eu também convidei, entre aspas, combinei um pouco, entre aspas, porque no caso deles não é bem um convite, né? Com o João Paulo e com a Sandra, em 2 ou 3 momentos também conversarem com vocês, também apresentarem temas ou discussões próximas ou em torno dessa nossa ementa aqui. Eu digo que eu convidei entre aspas, porque para eles não é convite, né? É quase que uma intimação, né? Né, Sandra? A Sandra está por aí? Tá ali ela. Tô sim. Eu fui avisada agora à tarde, mas é bom que vou perdendo a vergonha de falar, de apresentar. Eu acho que o João Paulo já é professor, né, João Paulo? Já, mas eu passei alguns anos sem licenciar, não é que nem o professor Vinícius, que já tem 40 anos já. Não, 40 não. Eu tenho 56 de idade, não se esconder minha idade, tenho 56 de idade, e tenho 35 de magistério. 35. Então é tempo. Eu comecei, digamos, prematuro. Eu trabalhei pelo Estado 33 anos e meio. José. Mas eram outros tempos, né? Eu acho muito difícil alguém começar a dar aula com 21 anos, né? Hoje é muito complicado. O mercado além de saturado, de certa maneira, ele não perdoa, né? Ele é muito, muito drástico, né, nesse sentido, especialmente com os mais jovens, né? Aliás, é por isso que a gente tem os cursos de extensão, buscando abrir espaços, né? Exatamente por isso, para tentar fazer a nossa parte um pouco. Mas, em relação à dinâmica, ou digamos, à burocracia um pouco do curso, né, eu acho que eu tinha pensado isto. Depois, se eu me recordar mais alguma coisa, também falo. Insisto que, se tiverem dúvidas, perguntem. Se for no chat, o João Paulo me passa. Se não, podem interromper aqui também, perguntar. Pode ser na sala do Classroom. Pode ser semana que vem também.
O importante é que a gente não tenha nenhuma dúvida, pelo menos nessa parte aí mais, eu chamo de burocrática, porque ela organiza um pouco e envolve algumas regras, né? Burocrática nesse sentido, né? Ok? Posso seguir? Por enquanto aqui no chat está tudo tranquilo. Então, maravilha. Como eu fiz uma questão inicial lá no nosso aquecimento, quando eu digo aquecimento, era 7h30 da noite, né? Quando alguns já estavam aqui, a gente já ia conversar. Naquele aquecimento, alguns foram se apresentando, e nós, então, descobrimos que temos uma diversidade muito grande na sala, imagem, som, música, pedagogia, enfermagem, física, biologia, direitos e ciências sociais. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Então, além da diversidade, eu perguntei quem havia tido contato, especialmente na graduação, com disciplinas de humanidades, vamos colocar assim, né? E de maneira mais específica, com disciplinas de sociologia. Em razão dos cursos, então, que a imensa maioria de vocês faz, o contato é pouco com essas disciplinas. Salvo engano, não, com certeza, a Marina teve, por causa do curso de filosofia, mas, e mais alguém havia mencionado. Quem foi? Que teve sociologia na graduação. Mas foram poucos. A gente da enfermagem tem sociologia e filosofia no 3º e 4º semestre da graduação, as duas disciplinas. Perfeito. Então, já ajuda um pouco nesse sentido, né, de construir um coletivo um pouquinho maior, né, em torno dessas bases, digamos aí, da sociologia e dessa relação entre educação e sociedade. Porém, a maior parte não teve esse contato, né, na graduação. Então, o que eu sugeri e o que eu penso fazer, um pouco hoje, mas também dando seguimento nas semanas seguintes, retornar alguns conceitos básicos, algumas escolas básicas da sociologia, porque isso nos auxilia profundamente para entender o que é a sociedade e, obviamente, para entender um pouquinho melhor o que é a sociedade brasileira, né? Não é possível, eu penso, entender a sociedade brasileira sem entender um pouquinho de sociologia, né? Então, a gente vai fazer um pouco hoje, mas pensando que daremos continuidade já também semana que vem, às 19 horas. Vamos lembrar isso bem para ficar mais certo. Pois bem, o que vocês pensam que seja educação e o que vocês pensam que seja sociologia ou sociedade? O que é educação? Enquanto vocês vão pensando, eu vou dizer uma coisa que eu ouvi recentemente. A pessoa me dizia assim, bom, educação é todo contato, toda experiência, toda possibilidade de aprendizado que a gente possa ter. E naquele momento eu tive duas reações, digamos, e duas impressões. A primeira, o que ela diz é muito estimulante, muito interessante para se ouvir numa primeira expressão. Porém, se olharmos com um pouquinho mais de atenção, isso nos levaria a um senso comum. Isso foi a primeira
já, digamos, a primeira impressão parecia interessante para os ouvidos. Professor, desculpa, qual foi a definição dela mesmo? Tudo que a gente obtém em termos de aprendizado a partir das nossas experiências, a partir das nossas relações humanas, sociais, a partir das nossas convivências. Tudo, então, que possa gerar um tipo de aprendizado poderia ser definido como educação. Então, neste caso, a minha primeira impressão foi: nossa, que interessante. Mas, imediatamente após, comecei a pensar que seria uma espécie de senso comum. Eu falei isso só para alimentar aqui o tempo enquanto vocês estão pensando aí, para me auxiliarem neste primeiro contato com a nossa temática. Sabe por que eu defini como uma espécie de senso comum? E aí foi, então, a minha resposta para a pessoa, já no segundo momento, né? Saindo, digamos, do senso comum e da primeira impressão que eu tive, que parecia positiva. Tudo que a gente possa conviver, tudo em termos de experiência, tudo em termos de trocas sociais, humanas, de relações humanas e sociais, todas as possibilidades que levem a algum conhecimento. Isso eu acabei chamando de senso comum. Eu, então, como segunda resposta, diz para ela pensar que há uma diferença entre educação e adestramento. Nós podemos ter uma espécie de conhecimento, mas que, na verdade, não vem de um processo pedagógico. Não vem de um processo, quando eu digo processo pedagógico, estou pensando na capacidade plena de nos envolvermos e de construirmos saberes. E esta capacidade plena, então, de nos envolvermos e construirmos saberes, obviamente está ligada, está linkada, esta possibilidade, com a ideia de liberdade, com a ideia de participação, com a ideia de exercício de uma crítica aos mesmos processos em que nós estamos envolvidos. Então, não é qualquer experiência da vida que nos leva a isto. Com liberdade, com crítica, com participação. Esse é o primeiro ponto lá da minha resposta naquele momento. Porque quando nós tiramos, eu estou resumindo, sintetizando ao máximo, né? Quando nós retiramos liberdade, participação, inclusão, como a Sandra lembrou, e o exercício da crítica, no próprio contexto das atividades, das vivências em que nós estamos inseridos, nós não construímos efetivamente. Guardadas as proporções, é como se nós pensássemos um cientista ou que se propõe como cientista e que faz as suas imersões, as suas reflexões, as suas induções, sem partir de algo que é muito básico para a ciência, que é de criticar os postulados anteriores. Ou seja, o cientista simplesmente toma ali dos postulados como foram afirmados. Isso, eu digo, vale para a física, biologia, vale para a filosofia, vale para o direito, pedagogia, vale para qualquer área que se defina como ciência. Nós simplesmente tomamos
postulados, escolas, dogmas, tradições afirmadas e reafirmamos, ainda que sob experimentos, sejam sociais, sejam de laboratório e etc. Então, como é que se faz ciência? Deste modo, não se faz ciência. Porque apenas reproduzimos processos, argumentações e supostos saberes e conhecimentos. Na verdade, eu sempre defino como ideologia. Então, o cientista ou o educador que não se pautem pela crítica, pelo exercício, vejam, quando eu digo crítica, é sempre uma coisa muito responsável, né? Não é criticar por criticar, e não é criticar coisas que não levem a nada, né? Críticas fundamentadas, críticas com substância. Então, obviamente, para criticar postulados não é algo muito simples, né? O que remete, evidentemente, a ter substância e profundidade. Vamos pensar o seguinte: um educador, um cientista que apenas reafirme as suas convicções, as suas conclusões, as suas, até mesmo, crenças, né? Obviamente, não faz ciência e não produz conhecimento. Acho que está claro nesse sentido, né? Um pouco na linha. A gente vai aprofundando isso, mas, de modo inicial, eu queria, antes de tudo, afirmar isso. Então, nem todo, entre aspas, envolvimento em um processo, uma experiência, em que supostamente se tenha alguma possível troca de saberes, alguma possível troca de enriquecimento pessoal, crescimento pessoal, com aspas, nem sempre isso será um processo pedagógico, ou nem sempre estará ativo um princípio pedagógico. E é neste ponto, então, que eu faço essas duas primeiras distinções: o que é ciência, o que é ideologia, o que é educação e o que é adestramento. E eu vou dar um outro exemplo concreto que nos ajuda a pensar aqui. Eu também não estou me colocando como dono de nenhuma verdade. Lucas, eu já falo do exemplo daqui a pouco. Lucas? Eu ia perguntar, assim, porque você falou, né, definiu educação, adestramento, ideologia, e o outro foi, desculpa, ciência. Isso. Então, a minha pergunta é, quando você falou de educação, você fez essa oposição da educação com a ideia do adestramento, mas, assim, a relação entre... existe uma relação muito rígida entre a ideia desse adestramento que você fala e ideologia, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que faz uso da ideologia, por exemplo, na sala de aula, e a ideologia, pela própria definição que o senhor deu, não parte de um raciocínio crítico do que é dito, ela acaba reforçando esse adestramento, e essa pessoa que é adestrada futuramente volta a reproduzir essa ideologia. Então, essas coisas não seriam meio que, assim, duas partes de um mesmo todo, ao invés de dois conceitos diferentes, assim? Não, muito bom, concordo plenamente. Eu só separei um pouquinho para tentar tornar mais claro, digamos, mais didático, né? Mas concordo com você plenamente. Aquele que reproduz ideologias, na prática, está impondo uma espécie de dogmatismo, sectarismo, ou adestramento, como a gente pode pensar aqui. Eu vou dar dois exemplos. Um, do meu tempo de graduação, quando eu tinha uma idade próxima de vocês, excluindo o João Paulo, né? A Sandra não, porque a Sandra é muito nova, mas o João Paulo já está carimbado aqui como eu, né?
Professor, eu já estou quase na curva, eu tenho 31. Falta bastante. Não, eu tô devolvendo para o João Paulo a provocação que ele fez para mim. Os 40 anos. Olha, não preciso explicar nem justificar, mas estou fumando porque eu estou na minha casa, né? Obviamente, se eu estivesse na sala de aula, eu não estaria fumando, ok? E também não tem criança, digamos, né, que eu possa estimular maus hábitos, né? Aqui todo mundo está no mundo dos adultos, né? Não é isso? Bem-vindos ao mundo dos adultos, né? Porque, aliás, é muito chato, né? O mundo de criança é muito melhor. Mas eu estava dizendo aqui, então, que eu concordo plenamente com aquela observação e daria um exemplo da minha época de graduação. Eu tive uma série de professores fantásticos, com uma formação que, infelizmente, a gente vê cada vez menos, né? Porque a formação dos mais antigos era uma formação, digamos, clássica, era uma formação com outro tipo de fundamento, enfim, né? Que, infelizmente, cada vez se torna mais escasso, né? Em termos de fundamentos. Porém, alguns desses, ou sobretudo um em especial, e outra coisa que vocês vão perceber quando me conhecerem melhor é que eu conto o milagre, mas eu nunca digo o santo, né? Fichas de leitura e de fichamento, obviamente, né? Que ele havia produzido. Não quer dizer que as aulas fossem fracas. É isso. Apenas estavam estacionárias, né? Fichas amarelas. Esse aqui é um bloco de rascunho. Mas vamos imaginar, então, que ele tivesse feito anotações, ok? Uma síntese, um fichamento mesmo de coisas que leu para aquela aula. Só que esta ficha, essa aqui está branca. Aquela ficha estava amarela, pelo tempo. Não é porque a cor da folha era amarela, mas pelo tempo. É isso que eu quero dizer. Será que da amarela com o tempo? Imagina o tempo. Então, será que, por mais fundamental que fosse aquela leitura que ele próprio fez e que estava levando para a gente ali, que as suas reflexões, por mais fundamentais que fossem, será que não mudaram nada ao longo de todo o tempo transcorrido? Quer dizer, no mínimo 20 anos. Aquelas fichas de leitura tinham no mínimo 20 anos. Será que não mudou nada? Será que ele não leu outras coisas? Será que ele não releu o próprio livro? Porque eu acho que quem fez essa experiência vai confirmar para mim. Quem lê um livro, o mesmo livro, 2, 3 vezes, ele leu de maneira muito diferente. Em todas as vezes. Né? Então, será que ele nunca releu as mesmas coisas? Será que nunca leu outras que pudesse trazer uma visão, uma perspectiva diferente? Ou um aprofundamento diferente? Esse é um exemplo. Né? Daquele, entre aspas, cientista. Não deixa de ser um cientista, porque está mergulhado nas ciências sociais. Só que há um tempo já não está fazendo mais ciência, né? Caiu. Deu uma quedinha de novo aí. Não, mas é isso, como disse o professor Vinícius, né? A aprendizagem é um processo. Então, nós ficarmos parados com aquele conhecimento, reproduzindo todos os anos a aula, como é que eu faço? Como é que eu preparo uma aula? Eu preparo uma aula para essa disciplina esse ano, e ano que vem, se ela foi produtiva, eu não mudo toda, eu acrescento, né? Mas nunca a mesma aula, sempre ela tem uma mudança, porque o processo é evolutivo. Então, o conhecimento que nós temos hoje, o conteúdo que é trabalhado hoje, ele é dinamizado para o ano que vem, porque a situação é uma hoje.
dentro da sociedade da disciplina, né? E ano que vem será outra. Então, é impossível continuar com o mesmo conteúdo sem agregar alguma coisa diferente. É nesse sentido que ele quer colocar, né? Ou seja, não que tu vai mudar tudo, mas pelo menos agregar novos conhecimentos, novos assuntos para acompanhar a dinâmica, tá? Estamos vendo aí toda hora na política acontecimentos que impactam a sociedade, impactam a escola, né? E como a gente não vai trazer esse conhecimento, essa informação, melhor dizer, né, para a sala de aula, para ser debatido, para que a gente possa gerar um novo conhecimento e um conhecimento atualizado, e não aquele conhecimento de 10, 20 anos atrás, como ele falou, né? Não é por aí, Sandra? A Mariana levantou. Levantou a mão, Mariana. Perdão, Mariane. Mariane. Eu corrigi, Mariane, perdão. Mariane, tenha bondade. Pode se manifestar, Mariane. Eu queria complementar a fala do João, no sentido de que eu acredito que dentro, né, desse conceito de construção do saber, essa transformação está, sim, muito envolvida. E não só a transformação a nível daquele conteúdo, né? Eu sou da biologia, a gente constantemente tem essa transformação no nosso conteúdo. Às vezes, no início de uma disciplina, o professor usa um conceito e já no final da disciplina, no mesmo semestre, ele já traz uma novidade que foi descoberta e não sei o quê. Então, essa transformação acontece cada vez de forma mais rápida, né, com as tecnologias e tudo mais. Mas eu penso também na transformação, porque já que a educação ela está inserida na sociedade, né, ela é feita por cidadãos, a transformação ela acontece também nas pessoas que estão ali participando dessa construção. Então, como o professor disse, né, antigamente os professores tinham uma formação muito clássica e isso, consequentemente, resultava em um modelo X, Y e Z em uma sala de aula. Hoje, com graduações usando metodologias diferentes, até com as novas tecnologias, existe uma transformação, tanto em quem está saindo da faculdade, indo ser professor de alguma coisa, quanto nas crianças que estão ali na escola, ou nos graduandos, né, os calouros já entram com uma perspectiva diferente, por conta de, enfim, todas essas questões. Então, eu acho que é muito importante que o educador tenha essa percepção, né, de que constantemente as turmas estão ficando cada vez mais diferentes e é muito necessário que o educador se reinvente, né, reinvente metodologias e acompanhe, né, eu acho que acompanhar essa transformação no conteúdo é o mínimo esperado e a transformação a nível de sociedade mesmo, né, quais são as novas demandas desses alunos, as novas demandas também desse professor que está indo diferente para o mercado de trabalho. Então, eu penso um pouco na transformação dessa forma também. Não, muito legal, Mariana. Chegou o professor Vinícius, né? Até complementando um pouquinho que tu falou, né? Colocando que a minha avó dizia para mim, quando eu fiz a faculdade, jovem, tu é formado, tu é o detentor do conhecimento da química, né? E aí, como eu sempre coloco para os outros, na verdade, hoje em dia a gente não diz mais como formação, a gente diz como conclusão de um curso, porque eu não me formei, é um processo constante. Então, eu vou na busca constante pelo conhecimento ao longo da carreira, porque todos os dias tem novos conhecimentos, e se eu não acompanhar, eu fico desatualizado. E a gente sabe que a juventude hoje em dia, diante da informática, diante das tecnologias, eles estão diariamente vendo novos conhecimentos, novas informações, pelo menos, né? E como docente, ele não vai estar atualizado para acompanhar, para poder trazer novos conhecimentos, para poder atualizar mesmo, né? Senão ficaria regredido. Então, na verdade, é um processo contínuo, né? Então, na verdade, eu não estou formado. Eu concluí um estágio, é um degrau, esse degrau vai ter que ter continuidade até o fim da carreira enquanto docente. Professor Vinícius? Em lugar, peço desculpas, mas travou tudo, tive que reiniciar outra vez, enfim. Sem problemas. Estão ouvindo? Estamos ouvindo bem aqui, conversamos com a Marina, a Sandra e eu aqui, então a gente falou do processo todinho, da importância do docente e buscar sempre novos conhecimentos atualizados, né? Que ele não pode ficar achando que formou detentor do conhecimento, porque o conhecimento ele é dinâmico, né? E ele tem que estar sempre atrás buscando se atualizar, para não reproduzir, né? É muito interessante esse ponto que vocês retomaram, porque me lembra aquelas fichas amarelas, né, que eu estava dizendo antes de travar, né? Certamente aquele professor que já era muito bom teria sido muito melhor, né?
e a minha formação, obviamente, também teria ganho com essa, entre aspas, atualização, né, que ele viesse a proceder. Aproveitando o gancho aí, queria ressaltar duas coisas. Primeiro, pela minha idade, como declinei aqui, vocês, obviamente, sabem que eu nasci no século XX. Então, já aproveito aqui para pedir que tenham calma e gentileza com quem nasceu no século XX. Mais do que isso, que tem mais tempo de vida no século XX, eu sempre digo uma vida analógica, do que uma vida digital. Né? Eu tenho mais tempo de experiência analógica do século XX do que, naturalmente, de experiência digital no século XXI. Até porque o mundo digital é muito mais recente do que toda a construção, digamos, não apenas social, mas também tecnológica, está mais analógica. Então, essa é a primeira coisa. Estou advogando em causa própria aqui. Paciência e gentileza um pouco. Este professor aqui que nasceu no século XX. O que não quer dizer que as pessoas que nasceram no século XX têm autorização para serem racistas, para serem homofóbicas, para serem elitistas, para serem machistas e etc. Isso não autoriza ninguém a ter todos os males em si mesmo, né? Ainda que no século XX, todos esses males, digamos, males humanos, sociais, alguns de origem psicológica mesmo, estivessem mais, digamos, incutidos ali na cultura, né? Se admitia, entre aspas, de certa forma, muito mais essas coisas do que hoje. Então, mas, de qualquer maneira, eu me apresento como uma pessoa que tem 35 anos de vida analógica e 21 anos de vida digital, que na verdade não são 21, né? Porque as próprias redes sociais não nasceram exatamente em 2000, 2001, elas são posteriores. Bom, esse é um ponto. O outro é que nos adaptarmos ou nos atualizarmos em face exatamente do século XXI não quer dizer que a gente tenha que abraçar todos os modismos. Outro, nos adaptarmos ou buscarmos uma atualização do século XXI, especialmente aqueles que nasceram no século XX, não quer dizer que o conhecimento acumulado, que o conhecimento trazido, especialmente pelo ensino clássico, não tenha vigência, ou não tenha validade no século XXI. Porque o próprio nome diz, o que é clássico é intempestivo. Essa é a primeira característica de um clássico, né? Ele se coloca, obviamente, fora do seu tempo. Ele se projeta como parte integrante, digamos assim, da própria humanidade. É como se fosse, fazendo uma analogia, uma espécie de... É como se fosse um clássico, é como se fosse um patrimônio cultural da humanidade. É como se nós olhássemos um museu, ou olhássemos peças arqueológicas que retratam a própria história da humanidade como clássicos, né? A humanidade decorre daquilo. Então, aquilo, entre aspas, nunca vai sair de moda, porque nunca esteve em moda. É isso que eu quero dizer. Então, nesse caso, estamos lidando sempre com a essência. O que as pessoas muitos confundem é que, apesar de estamos lidando, trabalhando com a essência,
Isso não quer dizer que a essência também não se modifique. Mas a essência não se modifica com a mesma velocidade, se a gente pode dizer assim, ou a essência não se modifica com a mesma, é, volatilidade com que as aparências se apresentam. E eu vou dar um exemplo que é meu e é muito caro para mim nesse momento. O João Paulo e a Sandra já conhecem. É um exemplo do que eu tenho procurado estudar um pouco, apesar de ser muito difícil quando você está na vida burocrática, né? De coordenação e etc. Mas algumas coisas que eu tenho procurado estudar. Se chama sociedade de controle. Aparentemente, ou à primeira vista, isso é um modismo. Aparentemente é um modismo, por várias razões. A primeira é porque não são discussões trazidas, digamos, por apesar de serem clássicos, né, também, como Deleuze, mas não são discussões, digamos, filosóficas ou sociológicas que nos remetam às origens da própria filosofia das ciências sociais. Não são discussões, por exemplo, trazidas por Marx, Durkheim, Max Weber, né, no plano da sociologia. Nem são discussões trazidas por Kant, Aristóteles, Heidegger e outros no campo da filosofia. Discussões da sociedade conjunta. Então, nesse sentido, muitos tomam como uma espécie de modismo, que não é modismo. São experiências do século XXI, mas também não são experiências reduzidas ao século XXI. Essa, um pouco a experiência que a gente teve na disciplina anterior, essa concentrada em julho, que estavam lá João Paulo e Sandra, vão se recordar disso, as experiências disto, que parece ultramoderno, chamando assim, digamos, de sociedade de controle, na verdade, tem um pezinho apenas, que a gente pode definir como ultramoderno, que é a época da digitalização, que é esse controle, digamos, tecnológico a partir da inteligência artificial. Mas este é um pé. Eu vou dar um exemplo que me ocorreu hoje. Eu comprei uma estante dessas de montar de plástico para colocar plantas. Acho que o mundo já deve ter visto. Mas você pode usar em casa também. Você mesmo monta em 5 minutos, né? Porque é só de encaixar. Isso eu comprei semana passada. Hoje, eu tive uma reunião à tarde, então apertei o link para participar da reunião. E sabe o que apareceu para mim? Um comercial da estante. Ou seja, porque é um cruzamento de dados. Né? Essa é a experiência, digamos, da sociedade digital do século XXI. E que também nos reporta a ideia de controle, porque os meus hábitos estão vigiados, de certa maneira, ou de muitas maneiras. E, nesse caso aí, por um ato de consumo. Alguém brincou, inclusive, naquela disciplina lá de julho, que quando disséssemos terrorismo de Estado, a NSA, né, a agência de inteligência maior nos Estados Unidos, já estaria capturando essa expressão. Isso não é um absurdo. Há vários relatos nesse sentido, já há biografia nesse sentido, há pesquisa nesse sentido, etc. Então, isto é a sociedade no século XXI? É isso também, mas não é só isso. E a sociedade de controle, volto a dizer, ela se define por esta afirmação, que esse controle gerado a partir dos nossos atos, a partir da comercialização dos nossos dados, a partir do controle mesmo efetivo exercido sobre os nossos dados, os celulares são rastreados, etc. Isso é evidente. Isso não é modismo. Isso é real.
Isto é plenamente, eu diria que quase até quantificável no século XXI. Mas não é isto apenas o que define a sociedade de controle. Então, finalizando este exemplo, para dizer que não há modismo, okay? E que, de certa forma, sempre retornamos aos clássicos, porque são intempestivos. Esta é a primeira definição, esta é a primeira característica para definir o que é uma discussão clássica, e que independe se é do século XXI ou do século I, né? Exatamente porque é intempestivo. O exemplo que a gente dava, então, neste caso da sociedade de controle, é que 90% dos mecanismos de controle foram construídos no século XX e estão em uso, estão em exercício. Eu acabei de dar um agora, chamado terrorismo do Estado. Então, agora, João Paulo, de novo, nós estamos lá sendo vigiados pelo Google, porque falamos terrorismo e Estado. Mas isso é do começo do século passado. Bem como trouxemos instrumentos, ferramentas, que são do século XIX, como o bonapartismo, ou do começo do século XX, como é o cesarismo, e daí por diante, o fascismo. Então, só para tentar me colocar um pouco nesse sentido, já passo a palavra a você, mas só para me colocar um pouco nesse sentido, é de que devemos sim buscar uma atualização, sair das fichas amarelas, obviamente. Eu fui vítima disso, né? Vítima nesse aspecto que eu disse que poderia ter sido muito melhor. Mas a atualização não nos remete, friso aqui, como um homem do século XX, não nos remete a modismos, ou críticas superficiais, ou passageiras, ou críticas, enfim, às vezes eu costumo até dizer críticas que são quase que infantilizadas. João Paulo. Não, quando eu levantar a mão aqui, eu estou intercedendo por alguém. É a Mariane que quer compartilhar o seu conhecimento com a gente aí. Mariane. Professor, na verdade era uma conexão mais com o início da sua fala, que eu lembrei bastante da questão dos saberes populares, né? E que essa transformação do conhecimento, essa atualização, óbvio que tem que acontecer, mas sempre a gente lembrando que se esse saber está sendo construído aí numa sala de aula, provavelmente vão ter alunos que vêm de diferentes vivências e trazem esses saberes que podem ser muito regionais e tudo mais, então essa sensibilidade eu acho que também tem que acompanhar a transformação, que a gente tem que acompanhar a tecnologia, obviamente, e transformar esse conteúdo, se atualizar constantemente, mas não perder esse vínculo com os saberes populares, né, e ter essa sensibilidade de ter essa troca, e que o saber seja construído levando em consideração também essa parte popular e a parte tecnológica, é algo assim nesse sentido que eu penso. Mariane, muito obrigado pela sua exposição, já me fez pensar um milhão de coisas. Mas uma delas, a gente vai ter um momento aqui para discutir. Lembra que eu falei de um texto que estava... aliás, ele acabou de mandar uma mensagem dizendo que já enviou. Eu disse que estava fazendo uma revisão de um texto por um linguista, de formação mesmo. Aliás, como profissional, atua, portanto, algo bem específico. Mas por quê? Para ter um texto de melhor qualidade para vocês lerem. Esse texto é sobre o senso comum e o bom senso. E o bom senso, Mariane, fazendo um gancho aí com a sua fala, é esta sabedoria popular. Isso também é intempestivo. É uma sabedoria construída, criada pela experiência, pela dialética do erro e do acerto, né? É aquela experiência... vamos tomar um exemplo aqui, que eu gosto muito também, mas que é muito claro. Menino, não coloque o dedo na tomada, porque dá choque. Enquanto você não põe o dedo lá, você não sossega. Eu falo porque eu fazia isso quando criança. É uma coisa muito simples, nesse caso.
Mas a ideia de bom senso nos leva a pensar, por exemplo, participar de uma reunião, de um colegiado, e ao invés da pessoa se utilizar do bom senso e resumir a sua fala, ser mais objetivo, se dirigir ao problema que está sendo colocado, não usa do bom senso. Se impregna do próprio ego. E aí começa a contar a sua história de vida. Porque no meu tempo era assim. Porque eu decidia de tal modo. Porque a regra tal, em 2012, era assim. Eu passei por isso semana passada. Esse é um exemplo absurdo, né? Assim, exagerado, mas é real, de falta de bom senso. Aquilo que os antigos, creio, teriam um pouco mais de vergonha, né? De fazer. Então, Mariane, concordo plenamente com você. E outra coisa, ao longo das aulas, vocês vão perceber, eu utilizo aqui muito o provérbio popular, as expressões populares, tanto para sinalizar o bom senso, quanto para sinalizar o senso comum, porque há as duas pontas. E o nosso papel, creio, fazendo gancho também aqui com a fala da Mariane, o nosso papel, e pensando que vocês são e serão cada vez mais engajados no processo educacional, e se colocando como educadores, diz que o nosso papel é auxiliar, estimular, seja onde for, em qualquer ambiente, evitando atritos desnecessários, obviamente, mas estimular o máximo possível que as pessoas ali consigam fazer esta transição, esta passagem da ponte do senso comum para o bom senso. E aí, tenho certeza, a Mariana vai concordar, e muitos de nós que já vivenciamos isso, um grande auxílio é o conhecimento popular. Nessa ponte, nessa travessia da ponte entre o senso comum e o bom senso. E me lembrou uma outra coisa, Maria. Um outro texto que a gente vai usar aqui, não vamos usar o texto inteiro, porque é um pouco mais longo, mas eu os convido a lerem, se tiverem oportunidade de acesso agora. Eu tenho, mas é só físico, não tenho nem digitalizado o texto para passar inteiro para vocês, que é do Intelectual Orgânico de Antônio Gramsci. Mas o que eu tenho, e vou disponibilizar para vocês, é uma espécie de síntese, um resumo, mas também com citações do próprio Gramsci, para ver que o interesse pedagógico não é um artigo científico, mas é apenas para conduzir melhor, fundamentar melhor uma discussão, uma aula. E o que é o intelectual orgânico do Antônio Gramsci? É o detentor, digamos assim, é o participante da cultura popular, mas que faz esse exercício, né, mas o exercício no sentido de viver, né, a cultura popular, buscando uma objetivação máxima em termos de bom senso. Então, colocando-se, digamos, para usar uma expressão que eu emprego bastante, colocando-se, então, o homem médio pensando o gênero, né? Ou a humanidade. O homem médio, na sua vida comum, então não é o intelectual, não é o cientista, não é o educador, a pessoa comum, o homem médio, na sua vida comum. Este homem médio, na sua vida comum, com um exercício deste bom senso,
que requer uma espécie de apropriação, né? Trazer para si, incorporar o seu ser, o seu pensar, o seu agir, essa sabedoria popular. Uma vez que tenha feito isso, então o coloca como uma espécie de dirigente. Dirigente da sua vida pessoal, com autonomia, e dirigente possível, né, com uma espécie de possibilidade em aberto, se tornar um dirigente social. Caso se abra esta possibilidade, caso seja convocado a ser um dirigente da própria família. Mas, frisando, que é um homem médio na sua vida comum, mergulhado nas experiências, nas trocas da cultura popular, e que se transforma gradativamente em uma espécie de dirigente. Quer seja individualmente, então fazendo uso da autonomia, e essa expressão está num daqueles dicionários lá, que eu postei para vocês, autonomia, que é participar da elaboração das normas, que é participar ativamente da elaboração das regras, então não é um sujeito passivo, obviamente, e quem participa só o faz por meio da crítica e da liberdade. Veja, voltei um pouco àquele ponto, né, do que definiria educação. Então, este eu posso dizer, é um sujeito, é um indivíduo, é uma pessoa, seja homem, mulher, e etc., que se coloca de maneira livre, ativa, participativa e crítica no processo de construção social e no processo de construção do conhecimento. Então, este, sim, é um homem médio em sua vida comum, que participa da cultura popular, mas que constrói a cultura popular, porque não participa passivamente. E dessa conjunção, digamos, global aí, se apresenta como um dirigente, ou pelo menos com uma possibilidade em aberto. Esse é um texto que a gente vai poder debater mais futuramente um pouquinho. Mas já fica o convite, aproveitando a deixa da Mariane, que procurem, se possível, se conseguirem localizar na internet, né, o Intelectual Orgânico de Gramsci. Se puderem ler o texto, é muito melhor, mas, no mínimo, teremos essa espécie de fichamento aí, né, que eu falei para vocês que fiz para a aula também. Mariane, contemplei um pouco a sua fala. Sim, professor, complementou, inclusive. Obrigada. Mariane, posso dar um exemplo de ditado popular, de senso comum? Vou dar um exemplo de senso comum e vou pedir para vocês um exemplo de bom senso no ditado popular. Um exemplo de senso comum. Filho de peixe, peixinho é. É senso comum. Um exemplo de senso comum. Filho de peixe, peixinho. Tá certo isso? A mim parece que sim. O exemplo que eu dou sempre, o João Paulo conhece, a senhora também, é que se isso valesse, o filho do Pelé não seria goleiro. É um Messi. E Pelé não vai ter outro. Né? Mas seria um Messi. No nível de genialidade, no nível de brilhantismo. Não seria um goleiro. Até que foi razoável. Não foi dos piores goleiros. Mas quem gosta de esporte, futebol, sabe que goleiro é aquele que ninguém aceitou no time. Né? Quando não sobra mais nenhuma posição para jogar, manda ele pro gol. Né? Quem já foi moleque sabe disso. E, obviamente, as meninas também jogam futebol hoje. Mas isso é uma experiência do século XXI, viu, Maria? No século XX havia, sim, mas era muito mais raro. Esse é um exemplo de senso comum. Concorda comigo? Concordo. Sim, faz sentido.
exemplo de bom senso. Bom senso da cultura popular, dessa sabedoria popular, né? Lembra que eu falei? Intelectual orgânico que vai se apropriando, de certa forma, da cultura popular para buscar uma transformação e avançar. Eu pensei em um aqui, professor. Aquele ditado que diz que nem tudo que reluz é ouro, se você parar para pensar. É uma espécie de bom senso, porque ele justamente alerta a gente contra aquilo que, até, né, fazendo um paralelo com o que foi dito no passado, com as primeiras impressões e com o que é entregado assim de bandeja, né? Nem tudo que a gente vê que parece bom ou que é dito como se fosse bom é o que parece, né? Eu acho que é um bom exemplo de bom senso aí do senso popular. Perfeito. Esse é um bom senso, né? Nem tudo que é luz é ouro. Há outros semelhantes, né? Por fora, bela viola, por dentro, como é mesmo? Pão bolorento. Quem vê cara não vê coração, né? Estão bem relacionados, quer dizer, a aparência, aquilo que possa parecer, aquilo que está reluzindo, não é exatamente a essência, né? É uma fraude, inclusive. Lucas, fazendo um gancho aqui com o seu exemplo, existe um ouro falso. Já ouviram falar? Sim, já ouvi falar, sim. Exato. O sujeito, às vezes, passa anos ali, escavando, achando que achou um filão de ouro, né? Acha que saiu dali milionário, vai ver, é a fraude do ouro, é o chamado ouro falso. Não tem valor nenhum, né? É só uma aparência. Esse é um exemplo perfeito. Então, sempre E possível. tem uma música do Raul Seixas, né? Ouro de Tolo é o nome. Ouro de Tolo. Podem cantar um pedacinho aí, eu não ouvi, tá muito baixo o som. Não, eu falei que Ouro de Tolo também é uma música do Raul Seixas, né? Que é aquela que ele diz. Como que é? Não lembro agora. Tem frases enormes. Eu queria estar contente. Exatamente, é essa aí mesmo. Essa aqui. Semana que vem, tá? Vamos ensaiar. Eu trago semana que vem, combinado. Aí, ó. Vamos ensaiar e cantar semana que vem. Bom, gente, então, a minha ideia de educação passa por essas e por outras questões que a gente vai construindo aqui ao longo das semanas, mas certamente não se aplica a tudo, né? Não se aplica a qualquer coisa, e certamente está muito longe das fichas amarelas, ainda que eu reconheça que hoje, por exemplo, eu tenho muito menos tempo de pesquisar, de ler e de produzir ciência, né? Por razões administrativas. A gente não faz ciência sem tempo. Mas também aproveito para dizer que isto é o oposto, tudo que a gente pensou aqui junto, é o oposto de adestramento. O exemplo que eu sempre trago é dos cães. Está perguntando se tem um grupo da sala no WhatsApp. Podem criar. Eu pediria que o João Paulo e a Sandra também administrassem esse grupo, mas não me colocassem. Não porque eu não queira, mas porque eu estou em 200. E fica inviável nesse sentido. Saindo dessa parte administrativa aqui, aí eu consigo participar melhor com vocês do WhatsApp. Mas eu concordo, acho que seria muito bom. O São Paulo já passou aí o fone, né? Então, até o finalzinho aqui dá para a gente criar já esse grupo, né? Se todo mundo colocar ali o número, já dá para ir criando. A Mariane faz isso então para nós? Ótimo. Maravilha. Obrigado. E o exemplo, então, que eu ia dar de adestramento, já indo para o nosso desfecho hoje, é o dos cães.
como todo mundo sabe, todo mundo que já teve cachorro, sabe que é possível adestrar cães. Quem teve gato, ou tem, sabe que não poderá adestrar gatos. Então, já é a primeira diferença. Por isso, eu tenho gato e não tenho cão. Exatamente porque não podem ser adestrados. E outra, mesmo entre os cães, nem todos podem ser adestrados. Um cão de guarda, um cão farejador, um cão de guerra, inclusive, como ocorrido na Segunda Guerra Mundial, um adestramento, vamos chamar de suicida, porque o cachorro é quem levava a bomba para destruir um tanque, um método muito bravo, né, de adestramento, e depois esse método, de certa maneira, ajudou a criar bases para uma psicologia, não é a minha área, não sou psicólogo, mas alguma experiência de Skinner, nesse sentido, e Pavlov, com os cães de guerra. Esses cães podem ser adestrados e são adestrados, né? Aquele cachorro que a polícia usa, mas vejam bem, alguns são utilizados para atacar, para dissolver multidões, etc. Né? Então, os cães utilizados pela tropa de choque, né? Por exemplo, da Polícia Militar, que é bem diferente, inclusive a raça é diferente, dos cães utilizados pela polícia para o farejamento e identificação de drogas ou de bombas. Né? Ou ainda, cães que são treinados para socorro, em caso de desabamento, em caso de terremoto. Tivemos um terremoto no Haiti agora, não é isso? Certamente estão utilizando lá cães para localizar ou pessoas vivas ou, infelizmente, já mortas. Mas são também cachorros diferentes. Aquele cachorro treinado para o soterramento não é o mesmo que é treinado para farejar droga. É outro tipo de cão, tem outra habilidade, etc. Todos eles são treinados. Todos eles são adestrados. Isso não é educação. Fazendo uma analogia muito simples, para não dizer que é simplista, eu diria o seguinte: há inclusive uma raça, ou um tipo de raça, mas não se aplica a qualquer tipo, a qualquer outra raça. E vamos dizer assim, podem ser educados, mas jamais seriam adestrados. É o cão-guia. Se você adestra o cão-guia, ele deixa de ser guia. Ele passa a repetir, simplesmente repetir ações, porque foi adestrado. Mas para ser um cão-guia, ele precisa decidir. Você sabe o que é um cão-guia, quando eu estou dizendo, né? É aquele cão que serve para dar direcionamento a quem possa ter, né, um cão deste, e que tem uma deficiência visual próxima de 100%, ou seja, que não enxergue praticamente nada. Então, o cão-guia será o guia de uma pessoa cega ou quase cega. Então, quem vai tomar decisões, se continua caminhando, se para, se sinaliza um obstáculo ou não, se entra no vagão do metrô, como eu cansei de ver em São Paulo, se vira à esquerda, se vira à direita, se desvia de um poste ou de uma outra pessoa,
é o cão. O cão guia. Então, se ele for adestrado, obviamente, ele deixa de ter esta iniciativa, ele deixa de ter esta capacidade de interagir com o ambiente e de buscar uma solução imediata ali para aquela pessoa que ele está guiando. Não por acaso, o treinamento desses cães leva anos. Aliás, não é um treinamento. A mobilização, digamos assim, desses cães leva anos. Porque ele não pode ser adestrado. Ele tem de ser estimulado, ele tem de ser orientado, ele tem de ser instigado a, entre aspas, ter autonomia, a fazer leitura, né, do ambiente e tomar uma decisão. Olha, isso é o que há de mais próximo do ser humano. Não sei se está claro nesse sentido, mas acho que esse exemplo é bom para distinguirmos, como eu penso, o que é educação e o que é adestramento. Então, nem tudo é educação. Nem tudo que traz experiência, nem tudo que possa trazer algum aprendizado, algum tipo de conhecimento, é baseado no princípio educativo. Eu entendo que a educação é a apresentação, o fortalecimento do princípio educativo que nos leve à liberdade, à autonomia, à capacidade crítica, à capacidade de tomar decisões, de discutir, de deliberar e de construir. Né? Então, para mim, a educação sempre é estar apto para uma construção social, o que, obviamente, não combina com um cão de guarda, né? Combina com um cão guia. Se eu fizesse essa analogia. É sempre no bom sentido, né? O que eu pensei aqui. Esse exemplo, o dia que eu aprendi, na verdade eu não aprendi, porque ninguém nunca me disse isso, né? Eu digo aprendi no sentido de refletir, né? De pensar e de ver essas duas situações. Falei, nunca mais vou esquecer, e onde eu puder, eu vou levar adiante. Tá claro nesse sentido? O João Paulo também levantou a mão. Não, é a Larissa que tem um conhecimento para nós aí. Não, eu vi recentemente que agora você consegue adestrar gatos também. Não estou ouvindo, eu não Porquinhos sei também. por quê. A Larissa comentou que já viu uma reportagem que tem adestramento de gato também. Bom. Mas não se aplica a mim. A minha é absolutamente livre. Ela só não é livre para ir para a rua. Né? Enfim, já é uma senhorinha, se for para a rua. Ah, professor, mas a liberdade ou ela é absoluta ou ela não existe, cara. Eu sei, mas eu nasci no século XX, não esqueça disso. Tudo bem, tudo bem. Mas é isso. Tá mais ou menos claro nesse sentido, né? É assim que eu espero construir com vocês a disciplina, em todas as semanas, com liberdade para questionarem, para se posicionarem, desde que, obviamente, dentro dos planos, né? Da urbanidade, da civilidade, da inclusão, do respeito, e para usar um conceito básico, clássico da sociologia, todas as formas que nos levem a refletir e a vivenciar melhor a interação social. Se alguém perguntasse, então já está respondido, qual é o objeto da sociologia? É a interação social. Este, então, será o objeto desta disciplina. Construirmos juntos bons momentos de interação social. Para pegar um reforço aqui da Marina, eu diria, se querem uma leitura
clássica da filosofia sobre isso, leiam A Política de Aristóteles. Tem ali todo o recorte do que é urbanidade, civilidade, aquilo que os modernos, eu digo lá do século XIX, né? Pensando a modernidade, do século XIX, chamavam de interação social. Claro, gente. Muitas manifestações. Vilma? São Paulo, nem sim, nem não, nem nada. Muito tranquilo aí. Ótimos textos, aquele que a gente pegou lá no Classroom. Aqueles três colocou ali. As colocações suas, também aquele texto daquela professora de Brasília, né, na qual ela comenta sobre o ensino primário, né, quer dizer, a pré-escola, da importância que tem a pré-escola e do jeito que está sendo tratado. Então, eu li bem, muito interessante realmente o texto. Muito bem. Mais alguma questão, então? Mais uma ponderação? Quem não falou nada hoje? Tainá, Pablo? Vocês vão se acostumar comigo, eu sou meio chato, vou chamando todo mundo aqui. Toda semana a gente faz um rodízio, mas eu vou chamando todo mundo. Fui claro hoje, assim, nessa forma? Posso manter nesse ritmo? Faz sim, professor. Eu acho que o ritmo tá bom, professor. Obrigado. Eu só queria fazer aqui uma autocrítica. O texto de hoje, nós não passamos do título. Mas, semana que vem, então, a gente mergulha um pouquinho mais no próprio texto. Eu peço que vocês ou leiam ou releiam, que é esse que chama Educação e Sociedade. Aliás, João Paulo, eu vou pedir um favor para você. Ali na sala do Classroom, se der para colocar texto da primeira aula. É esse aqui, Educação e Sociedade. Aí os outros eu já vou fazendo isso e já fica demarcado, né? Então, quem leu, peço que releia. Quem não leu, peço que leia até a semana que vem. Educação e Sociedade, um lead para o dilema nacional. Combinado? Ótimo. Depois eu coloco, então, primeiro texto qual é, coloco qual é o resumo que eles têm que fazer, né, para o próximo, que é a partir da sexta semana, e coloco também o final também ali para eles saberem qual é. Aí, se tiver uma mudança de data, pelo menos o conteúdo já está e só é uma mudança de semana. Perfeito. E aí, qualquer dúvida, a gente ou tira aqui na sala, ou lá no Classroom também, a gente vai conversando, vai debatendo. Sugestões. Esqueci de falar. Alguma bibliografia, eu sempre acho muito legal. Se tiverem alguma sugestão literária, especialmente falando, seria muito bom. Filmes também. Eu acho que tudo isso pode agregar, pode trazer uma forma de conhecimento diversificada, né? A partir de arte, digamos assim. Né? Todas as minhas teses são recheadas de literatura, filme, etc. Mesmo as mais chatas. Então, a sala também é aberta a vocês para se posicionarem, sugerirem. Não deixem de fazer perguntas, se tiver dúvida, ou alguma sugestão também interessante. Utilizem o espaço de maneira democrática. Tudo bem, gente? Então, muito obrigado. Lucas, quer falar?
Ah, não, nada não, professor, desculpa. Muito obrigado pela presença. Uma ótima semana. Terça-feira, 19 horas. Se não houver nenhuma intercorrência com algum de vocês, estaremos aqui. 19 horas. Ok? Colocarei no Classroom também. Muito obrigado. Começamos muito bem o segundo semestre. Na minha avaliação. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Professor, boa noite. Boa noite. Sandra, tranca a gravação. Ah, é verdade. Aí, então, Certo.